Como tomar o Wegovy para o emagrecimento, que está aprovado pela Anvisa aqui no Brasil desde 2023, que tem uma mesma substância do Ozempic. Então vamos entender tudo sobre isso. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Lembrando que emagrecimento vem do déficit calórico. Por que eu vou começar falando tudo isso? Porque essa substância que tem dentro do Wegovy, na verdade, ela é usada para o tratamento de diabetes tipo 2 e não para o emagrecimento. Porém, essa substância, que tinha o nome de Ozempic, se quiser entender mais sobre ele, lembra de procurar dentro do Twin mais tema, tem vídeo aqui no YouTube, estava sendo usado off-label para o emagrecimento. Ou seja, uma medicação para diabéticos do tipo 2, percebeu-se que gerava perda de peso, e aí estava sendo usado para o emagrecimento. Foi criada o Wegovy, que é uma caneta, certo? Que tem a mesma substância, numa dosagem diferente, que aí sim, essa foi feita para o emagrecimento. Lembrando que esse medicamento já está sendo vendido lá fora, ok? Lá nos Estados Unidos, na Dinamarca, também na Noruega, mas no Brasil vai ser vendido a partir de 2024. A gente tinha, né, uma expectativa que ia ser vendido no segundo semestre de 2023, mas parece que não vai acontecer. Mas voltando para a substância, o Wegovy, ele tem a semaglutida. E o que é essa medicação, esse fármaco? Ele é um análogo do GLP-1. E o que isso faz no final das contas? Ele torna o esvaziamento gástrico mais lento. Por exemplo, quando algum aluno meu da consultoria me fala que, sei lá, está fazendo uma dieta de perda de peso e está tomando whey e está sentindo fome, é mais conveniente que eu diga para ele comer frango. Por quê? Porque o frango vai ter uma digestão mais lenta e você vai ficar mais saciado. Eu posso consumir o arroz branco ou arroz integral, né? O pessoal pergunta bastante isso lá no Instagram, a cobra que a gente pergunta todo dia, me manda sua dúvida, @LeandroTwin. E você pode comer qualquer um dos dois. Os dois são amidos, os dois têm a mesma quantidade de carboidratos, mas o arroz integral ele tem o índice glicêmico mais baixo. Ou seja, a digestão vai demorar um pouco mais e vai te dar mais saciedade. Numa dieta de ganho de peso, isso pode ser ruim, mas numa dieta de perda de peso, isso é muito conveniente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o análogo do GLP-1 faz exatamente isso. Ele deixa a sua digestão mais lenta. Então tudo que você come fica mais tempo estacionado, te dando mais saciedade. Nós temos um outro efeito também, que inclusive as pessoas confundem esses dois, acham que é o mesmo efeito, que é o efeito do enjoo. Essa medicação também causa enjoo. Então algumas pessoas, além de ter o processo de digestão mais lento, ficam nauseadas. E aí com isso come menos ainda. Porém, o enjoo ele costuma ser descontinuado com o tempo, né? O pessoal vai acostumando ali com a substância. Já a parte de deixar a digestão mais lenta, ela permanece. Então a pessoa vai comer e vai ter mais saciedade, o que permite um uso de longo prazo. Logicamente pensando em eficiência, porque nós temos efeitos colaterais, como por exemplo, né, alguns problemas que tem estudo que sim, que não, né, mas enfim, no geral é seguro dizer que a gente tem que tomar um cuidado ali para o pâncreas. Então dá uma olhada em algumas enzimas, né, como a lipase, a amilase. Mas afinal, qual que é a diferença do Wegovy e do Ozempic que nós temos hoje já no mercado? Pessoal, a diferença é só a dosagem. Os dois são a mesma coisa. Porém, o Wegovy ele foi oficialmente permitido para ser usado no emagrecimento, enquanto o Ozempic é permitido apenas para tratar diabetes ou qualquer uma das complicações que não tem a ver com obesidade. Lógico que o Ozempic está sendo usado para isso também. E talvez colocar essa nova medicação, algumas pessoas estimam que é só para aumentar a venda, né? Tornar ainda mais legal, porque isso é feito para emagrecimento, né? E esse não. Então, como se existisse um lobby grande, já que é uma medicação que ganha, né, bilhões, quiçá trilhões de dinheiro, né? Então, no caso do Ozempic, você vai ter de 0,25, de meio miligrama e de 1 miligrama. Já no caso do Wegovy, já é um pouco mais a quantidade. Além dessas, tem dosagens de 1,7 miligramas e 2,4 miligramas. Ou seja, dosagens mais altas, porque foi visto que para o emagrecimento, uma dosagem mais alta ainda era necessária. Além desses efeitos colaterais relacionados ao pâncreas, é seguro dizer que algumas pessoas experimentam, né, constipação, porque como fica muito lenta a digestão, as fezes dão uma ressecada, então aumentar o consumo de fibras e de água é necessário, o que algumas pessoas não conseguem fazer, né, porque às vezes joga uma dosagem muito grande, e aí não consegue beber água, não consegue ingerir fibras, porque vai deixar a digestão mais lenta ainda, e aí acaba sofrendo bastante com constipação, sem falar que fica difícil você comer salada, porque você está enjoado, então você vai procurar alimentos que são um pouco mais gostosos, vamos colocar assim, e aí, sem consumo de fibras na alimentação, a pessoa se ferra bastante. Muita gente sente azia, né, queimação, porque a comida fica estacionada ali muito tempo,
Então quem tem propensão a isso com certeza vai sentir. E há também efeitos psicológicos, mas não em relação à droga, isso aí não, tá? A droga não mexe com o sistema nervoso. Inclusive ela não é termogênica, é importante a gente falar isso. Ela não aumenta a sua taxa metabólica basal, ela não aumenta a queima de gordura. Tudo que ela vai fazer, voltado aqui para o emagrecimento, é pensando em diminuição do seu apetite como fator principal. Ah, mexe um pouquinho na insulina? Claro, com certeza, né? Uma medicação feita para isso. Mas qual que é o principal, né, desse Wegovy? É tirar o teu apetite, é deixar você com a digestão mais lenta, é fazer você comer menos sem sofrer. É basicamente isso. Só que algumas pessoas colocam uma dosagem tão grande que não consegue comer absolutamente nada. Então, às vezes passa o dia inteiro sem comer, não lembra de comer. Às vezes vai lá, toma um shake de whey, zera o carboidrato, porque muitas dessas pessoas que buscam essa injeção não têm conhecimento nutricional, acham que isso é uma boa estratégia, quando é uma péssima estratégia. E aí isso pode gerar um monte de problema, de ansiedade, depressão, né, desânimo total. Muitas pessoas assim com 2, 3 semanas usando uma medicação numa dosagem forte, reduz tanto a caloria que ficam, sabe, apáticas. Então, e aí às vezes um médico vem e entra com venvância agora para ajudar, só que dali 2, 3 semanas tem outro crash, agora a bola de neve é ainda maior, ou menor, né, talvez, desculpa a piadinha de gordo, desculpa, eu sou ex-obeso, hein, pelo amor de Deus, mas você vai ter um problema ainda maior. Então quer dizer, é uma medicação que meio que faz você ser burro. Né? Eu não estou falando ofensivo, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu digo, faz você tomar escolhas ruins. Então, às vezes, você está tão saciado, tão nauseado, que você fala, nossa, mas se eu não comer alguma coisa, eu vou passar mal. Aí eu preciso tomar um sorvete. Entende assim? Você começa a fazer escolhas nutricionais ruins. Você não come mais fruta, você não come mais vegetal. Então, no final das contas, é uma medicação que vai ajudar a reduzir o apetite? Com certeza. Agora, como você acha, Leandro, que deveria ser utilizada essa medicação? Nunca para parar de comer. Nunca para reduzir o teu apetite e você comer errado. E sim, para uma pessoa que já está fazendo uma excelente dieta, ela passou no nutricionista, o nutricionista prescreveu bonitinho e eu não consigo seguir. Por quê? Ah, porque eu tenho muita fome. Mas eu tenho o meu plano. O que a pessoa vai usar? Uma dose pequenininha, porque às vezes ela está com uma fome exacerbada por algum transtorno, de repente, hormonal ou de neurotransmissor, ou qualquer coisa do tipo, pela obesidade em si, e ela usa aquilo como um chute inicial. Então ela começa a se adaptar, começa a comer saudável, ela vai seguir o plano alimentar perfeitamente, com mais facilidade com o uso da droga, e depois que ela descontinuar, ela não precisa mais, ela vai manter os resultados. Porque, logicamente, se você usa ele e come 500 ou 1000 calorias por dia, quando você parar de usar, você não vai continuar comendo 500 ou 1000, você vai comer talvez até mais do que antes, porque você está, né, o processo de emagrecer aumenta a fome. E aí essa pessoa vai viver no efeito sanfona. E quem usou Ozempic pode escrever nos comentários se não foi assim, caso a pessoa não tenha feito uma boa alimentação. Ela tende a ter um reganho de peso, mesmo que isso leve algumas semanas ou meses. Certo? Eu vou deixar agora a indicação, pessoal, desse vídeo aqui, onde eu falo justamente sobre o Ozempic. Então, é uma caneta que já está sendo comercializada no Brasil, já está sendo comprada para isso, é comprada sem receita médica, inclusive, e tem mais algumas informações que são complementares aqui do Wegovy. De novo, a gente está falando da mesma substância, então dá uma olhadinha aqui no Ozempic.